E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Gente, eu só apareço aqui quando dá alguma merda no Brasil, né? Vamos lá, gente. Não sei quando que você tá vendo esse vídeo, mas eu tô gravando esse vídeo 2 dias após a mega operação que teve lá no Rio de Janeiro. Nessa mega operação morreram 4 policiais e morreram mais de 130 bandidos. Foi uma operação de guerra, não foi uma operação normal policial, porque nada no Rio é normal. O Rio ele vive um estado de guerra diário, onde o policial ele sai todos os dias achando que vai morrer, e o bandido ele tá ali dentro da favela dele, preparado para matar e preparado para morrer. Só que eu quero trazer uma outra perspectiva aqui para vocês, uma perspectiva que incomodou muito, porque nós como cristãos estamos comemorando muito mortes de bandidos, sendo que, na minha visão, tá? Nós não deveríamos estar comemorando. E eu vou explicar o porquê. Mas antes eu quero te contextualizar. Eu nasci e cresci aqui em Brasília. Cresci mais exatamente em uma cidade chamada Expansão da Samambaia, Samambaia Norte. Lá era chamado de Rocinha. Então, no tempo onde a gente cresceu, cara, a gente via muitos bandidos dentro da nossa região, fazendo coisas pela região. Por exemplo, os caras que mais ajudavam a molecada eram os bandidão lá da quebrada. E toda vez que a gente viu uma barca preta, que na época não era nem golpe, era patamo. Se você visse uma barca, uma caravanzona preta, mano, podia correr. E eles não perdoavam ninguém. E o que aconteceu algumas vezes? Muita gente tinha o quê? Nós tínhamos como eu posso dizer? A referência que a gente tinha de pessoas de sucesso era o quê? Era o mano da quebrada que andava de golfe, Nike Shox, relojão e roupa de marca com mulher do lado. Essa era a visão do moleque da quebrada, que nasceu e cresceu onde eu cresci. Porra, eu quero chegar nisso. E aí quando você ia ver o que esse cara fazia pra ter isso, você via que o cara era do crime. Mas o cara era gente boa com a gente, ele não tratava ninguém mal, ele fazia o corre dele ali, saía pra fazer as fitas dele fora da quebrada. E ali você olhava e falava assim, caraca. E toda vez que a polícia chegava, era você correndo. Várias vezes, eu voltando da igreja com a minha Bíblia na mão, eu fui abordado pela polícia com um fuzil na minha cara, falando que eu tava vestido como um peba, ou aparentava ser um peba. Mas o que constitui um peba, velho? É isso que eu nunca entendi quando eu era criança. Depois de muito tempo, saí da Samambaia. E depois que eu saí da Samambaia, eu comecei a entender a outra visão. Eu fui pro exército, comecei a entender um pouco mais, o mundo militar e tal. Mas mesmo assim, eu ainda gostava de me vestir do jeito que eu me vestia. Eu tava meu boné barreta, minha blusa da XXL, minha calça larga. E esse era eu, pra igreja, chegando no quartel. E aí, hoje a gente vê o que aconteceu no Rio de Janeiro. E tendo estudado tanto a palavra de Deus, eu não consigo me alegrar, sério. Me perdoa você, cristão, que se alegrou com a morte de 130 bandidos, eu não consigo me alegrar. Mas Deus deles eram bandidos. Deus deles estavam armados. Deus deles atiraram contra a polícia. Beleza? Mas eu não consigo me alegrar. Eu, na minha visão como cristão, acredito que o nosso chamado como cristão é levar a palavra do arrependimento. E se eu parar de crer que algumas pessoas, ou na verdade, se eu parar de crer que todas as pessoas podem se arrepender, na minha cabeça, tá? Não faz sentido eu ser cristão. E aí eu fiz alguns posts no meu Instagram ontem, falando exatamente isso. E deu B.O. Eu fui chamado de defensor de bandido, eu fui chamado de várias coisas. Mas aí que entra uma situação. Em nenhum momento eu defendi bandido, e em nenhum momento eu falei que eles não deveriam ter morrido. Olha só, morrer, ok? Eu acredito fielmente que, assim como o Êxodo tá falando, que se eu tô na minha casa e o cara invade a minha casa à noite, e eu tô vendo que o cara tá vindo fazer um mal pra mim, pra minha família, e ele morrer, eu não sou culpado. Eu também acredito que em uma incursão policial, o bandido puxar um bico e apontar pro policial, ou só puxar um bico mesmo, tá ali segurando o fuzil. Cara, bala. Eu não vou vir aqui e falar bem assim, não, o policial só tem que atirar depois que tomar o primeiro tiro. Não vou.
cara tá armado com uma clara intenção de fazer o mal à vida de algum civil ou policial, é bala. Igual aconteceu no Rio de Janeiro. Todos ali tomaram tiro. É justificável. Só que isso não me dá o direito de me alegrar com a morte deles. Cristão não me dá o direito. Por quê? Porque como cristão eu não posso olhar para a morte de alguém e não lembrar que eu sou tão depravado quanto essa pessoa. Porque situações diferentes, aquele cara seria eu. Aquele cara também tem família, aquele cara também tem mãe, tem pai, tem filho, esposa, e aquele cara morreu. E o pior, ele morreu sem Deus. Nós, como cristãos, sabemos que a pessoa que morre sem Deus, ela está indo para onde? Então, se eu me alegrar na morte de alguém que está morrendo sem Deus, mostra o quão sujo eu estou por dentro. Porque a maioria das pessoas que estão comemorando, não estão comemorando a libertação da galera da favela. A maioria das pessoas que estão comemorando a morte daqueles bandidos. Muito me admira ver cristãos comemorando. Mas eu entendi que essa comemoração dos cristãos não é baseada na justiça, sim baseada na vingança. Eu não consigo acreditar que eu tenho que me alegrar na vingança. Eu não consigo acreditar que a vida de uma pessoa que morreu sem Deus vale menos do que a minha. Eu não consigo acreditar que eu fui restaurado, mas as outras pessoas não têm o direito de restauração. Eu não consigo acreditar que aquele cara que está segurando um bico, hoje, não pode estar segurando uma Bíblia amanhã. E se eu parar de acreditar nisso, se eu parar de acreditar na restauração do indivíduo mais cruel do mundo, eu creio que eu posso parar de acreditar em Deus. Porque quando Jesus morreu, aquela cruz não era para ele. Quando Jesus morreu, aquela cruz era de Barrabás. E Jesus escolheu morrer naquele dia, naquele horário, no lugar de Barrabás, que ele iria encontrar com Dimas. Se eu não acreditar que eu fui um Dimas que foi encontrado por Jesus, e eu não acreditar que existem vários e vários Dimas aí no mundo precisam encontrar com Jesus, eu não preciso acreditar em Jesus. Espero que agora eu tenha sido entendido. Comenta aí embaixo você achou, se você concorda, discorda de mim, dá sua opinião, dá o like se concorda comigo, dá o dislike se não concorda, não tem problema nenhum, mas eu quero ver a sua opinião, beleza? Valeu! Mas no fim, sem Deus nós somos isso aí mesmo. Um bando de pessoa podre que comemora a morte de outras pessoas só porque a podridão delas fede mais do que a nossa.